Segunda parte do Conversas com Vida. A convidada de hoje é Ana Gomes, deputada no Parlamento Europeu, eleita pelo PS. Ana Gomes revê-se na atual liderança do PS? Sim, apoio António José Seguro e ainda ontem estive na Comissão Política, onde, e portanto sou uma das presentes que votou a decisão de o PS apresentar uma moção de censura. Isso foi votado por unanimidade. Que efeito prático é que vai ter esta moção de censura? Pode não lograr que o afastamento do governo, porque obviamente sabemos que há uma maioria no Parlamento. Mas esta moção é muito importante, penso eu, porque vai, sem dúvida, contribuir para mostrar que este governo não tem condições para prosseguir com esta política austericida e que não é respaldado pelo Partido Socialista. E esta mensagem não é só para dentro do país, e designadamente para o Presidente da República, que tem que assumir as suas responsabilidades e tirar as consequências desta atuação do maior partido da oposição, ele que tem afirmado que é preciso o máximo consenso social e político para aplicar o tipo de medidas que nos são impostas. Para além do próprio Presidente da República, há uma mensagem muito importante que resulta desta apresentação da moção de censura, que é para a Europa, que é para desmistificar o mito que o governo tem contribuído para ser propalado, que é de que Portugal está no bom caminho, que tudo está a correr lindamente em Portugal. Este mito serve aos nossos parceiros, designadamente à Alemanha, aos nossos credores. Eles querem, como é visível que erraram grosseiramente na forma de debelar esta crise, erraram na Grécia, erraram na receita para a Europa no seu conjunto, que tem hoje, está hoje em recessão. Erraram agora de forma criminosa e estúpida relativamente a Chipre e, portanto, eles precisam de ter um caso de sucesso. E elegeram Portugal, que se posicionou como o bom aluno, este governo que se posicionou como um caso de sucesso. Ainda ontem, no Parlamento Europeu, eu estive confrontada com o Presidente do Banco Europeu de Investimentos, que dava Portugal como um exemplo de um local onde o banco está a fazer extraordinários investimentos para a criação de emprego e para o crescimento. Os portugueses não veem nada. Eles estão a dizer mentiras ou estão a acreditar em mentiras em que o governo português tem muita responsabilidade. Ou seja, acha que a informação que chega a Bruxelas não é verdadeira? Não é verdadeira. Como lhe digo, é isso que explica que o Dr. Durão Barroso venha cá dizer que está muito preocupado com a situação, que Portugal chegou ao limite dos sacrifícios e depois vá para lá, para Bruxelas, dizer, como ele ainda disse esta semana, que Portugal está no bom caminho. É isso que os nossos parceiros alemães e outros querem dizer para, no fundo, não reconhecer que a receita austericida estava errada, fundamentalmente errada. E, portanto, é por isso que esta moção de censura vai mostrar a todo o mundo e na Europa que, de facto, essa versão do que se está a passar em Portugal não é verdadeira. Vai mostrar que as políticas austericidas são erradas, que não está a haver qualquer esforço no investimento na economia, no investimento nas pequenas e médias empresas, que era aquilo que nos permitiria fazer crescer. Que já não há consenso político. Exatamente, e vai mostrar que a receita está errada. Até agora, e não podem dizer que não foi o PS que não contribuiu por todos os meios exatamente para que houvesse as condições políticas para que as medidas previstas nesta receita fossem aplicadas. Mas embora o PS desde o princípio assinou o memorando de entendimento. Mas com certeza, e assinou em estado de necessidade. E eu fui uma das pessoas que fui crítica em relação a isso, como já fui crítica em relação ao PEC, como já fui crítica em relação a não haver, já nessa altura, do meu ponto de vista, uma política realmente europeia, da Europa, mas também nossa na Europa, como construtores da Europa. No entanto, sei que Portugal assinou esse memorando em estado de necessidade. Memorando que foi, também tem lá a impressão digital muito forte do PSD, porque o PSD participou na negociação desse memorando. Há várias das medidas mais gravosas deste memorando que foram lá postas pelo PSD. Lembra-se que o Dr. Catroga vai dizer agora que o memorando foi mal desenhado. É uma desculpa de mau pagador, mas é uma desculpa de quem está numa posição totalmente irrealista, ideóloga, talibânica, porque se desde o princípio, quando se começou a ver que de facto as medidas do memorando não eram execuíveis ou iam dar resultados desastrosos, designadamente no emprego e na economia,
o PS começou a chamar a atenção para isso e o Governo esteve em negação permanente. Negava que era preciso correções, negava que fosse preciso mais tempo, menos juros. A própria Troika, que a certa altura, pelo sucessivo falhanço das previsões do Governo e das medidas que vêm ajustar o dito processo de ajustamento, para também não reconhecer que a receita estava a falhar, quando o PS, mais recentemente, vem claramente dizer que não é possível continuar com este curso é de destruição, é de arrasar a economia do país e arrasar com a moral do povo português, o Governo continuou na mesma atitude, aliás, pela boca do Primeiro-Ministro, quando até o Ministro das Finanças e o Ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento sugeriam que podiam aceitar algumas das correções de percurso que o PS sugeria. É o Primeiro-Ministro que as vem absolutamente inviabilizar. Mas acha que o PS vai ir ao ponto de romper o memorando com a Troika? Não, eu penso que o PS tem que exigir a renegociação do memorando, a renegociação do processo de ajustamento. E isso, neste momento, passa inclusivamente pela renegociação da dívida. Porque a dívida, como está, e que só disparou em 2011, quando assinámos o memorando, a dívida pública era de cerca de 109% do PIB. Hoje está quase em 124% do PIB. É impagável. Não há ninguém que não perceba isto. E ainda mais impagável há quando não há crescimento, quando até há uma recessão e, portanto, a economia portuguesa está a ser destruída. Não é suficiente para pagar a dívida. Com certeza. dívida. E, portanto, é essencial, até porque nós, o PS, obviamente somos defensores do cumprimento dos nossos compromissos internacionais e do cumprimento e do pagamento da dívida até ao último tostão, mas ela tem que ser renegociada. Mas para isso o Governo tem de querer. O Governo tem que querer e tem que ir para a Europa fazer um discurso que mostre que Portugal é um exemplo da receita errada que nos foi imposta. Mas acha que o Governo quer realmente precisa de ajustamento, defender essa teoria na Europa? Mas tem que defender. Ouça, ninguém na Europa nos dá nada se nós não formos à luta e se nós não defendemos os interesses portugueses. E justamente com a atitude do bom aluno, o Governo sugeria que haveria de obter recompensas. Não obtém recompensas nenhumas, nem sequer repousados nenhuns. E não é isso que Portugal precisa. Portugal não precisa de repousados, precisa que não nos tirem o pão, que não nos tirem a sopa da frente. Precisa de reconstruir a sua economia. As nossas empresas têm demonstrado, que são adaptáveis, são extraordinariamente adaptáveis, que sabem virar-se, que sabem tirar partido mesmo das condições mais adversas, mas precisam de financiamento que não tem havido. É inacreditável que seja a pôr dinheiro nos bancos, dinheiro dos contribuintes. Desculpe, é inacreditável que seja a pôr dinheiro dos bancos, dinheiro dos contribuintes e em função da própria receita europeia e que depois o Governo se abdique de exigir aos bancos e exigir ao Banco do Estado, à Caixa Geral de Depósitos, que faça o que devia fazer, que é o financiamento das pequenas e médias empresas que são e que obviamente vão ser orientadas para aquelas que vão dar de facto a volta na nossa economia e que vão voltar a nossa economia para a exportação de bens transacionados e de serviços. Acha de facto que este Governo tem vontade e intenção de mudar o rumo no sentido que está a dizer? Não, este Governo não tem vontade nenhuma, porque está anquilosado numa tese ideológica neoliberal, que de resto nem a aplica, porque as medidas, inclusivamente o confisco a nível dos impostos, é tudo menos liberal, está paralisado pela sua própria incompetência, incapacidade e, neste momento, falta de autoridade. Mas era desejável que este Governo caísse? Eu penso que neste momento é desejável que este Governo caia, porque este Governo não tem já condições para governar. Não pode ir a lado nenhum. Nenhum membro do Governo pode ir a lado nenhum sem ser granulado. Não tem autoridade. Mas para cair tem de ser o Presidente da República a dissolver a Assembleia. Exatamente, por isso eu lhe disse que eu penso que um dos destinatários da moção de censura é o Sr. Presidente da República, que tem que assumir as suas responsabilidades. O Presidente da República é, em última análise, aquele que deve avaliar se há condições para o Governo governar, se há condições para o regular funcionamento das instituições. Se confirma aquilo que a imprensa, de resto, de hoje diz, que o Tribunal Constitucional vai demonstrar aquilo que muita gente disse, eu própria disse, que este orçamento para 2013 era inexequível. Pelo menos em duas das medidas. Não há condições nenhumas para este Governo prosseguir e o Presidente da República tem que tirar as consequências. Do meu ponto de vista,
não me venham com o argumento de que vai precipitar o país numa crise. Numa crise está o país, que não é só económica. É política e é moral, porque neste momento os portugueses não veem luz ao fundo do túnel e com este governo não vão ver luz ao fundo do túnel. E, portanto, mas é essencial que esta crise... alternativa em António José Seguro? Acho que sim, e acho que o PS disse, e ontem voltou a repeti-lo, que não voltará ao poder a não ser através de eleições. Mas, naturalmente, nós percebemos que este é um momento especial, anormal da vida, da história de Portugal, em que vai ser preciso um maior consenso patriótico, e o PS está numa atitude e vai sair de qualquer processo eleitoral que resulte da ação do Presidente da República com uma disponibilidade de máxima abrangência, designadamente com aqueles que à direita e à esquerda realmente querem ver o país dar a volta e sair desta crise, realmente querem ver a Europa adotar medidas que sejam verdadeiramente europeias e que não sejam estas medidas mesquinhas. Está a falar de um governo de salvação nacional? Um governo de salvação nacional, com aqueles que no PSD continuam a ser realmente sociais-democratas, com aqueles que no CDS continuam a ser realmente cristãos-democratas e com aqueles que à esquerda, no PC ou no Bloco, queiram de facto fazer parte de uma solução para salvar o país, uma solução patriótica. O PS estará absolutamente disponível para isso. E é possível esse consenso? Às vezes o consenso já é difícil entre dois partidos de uma mesma mesma coligação. Se é possível coligação. na Europa, e se nós, inclusivamente de todo o espectro político português, muitas vezes na Europa, nós, delegação portuguesa, deputados portugueses, funcionamos numa lógica nacional, patriótica, que é também europeia, que não é incompatível com o interesse europeu, pelo contrário, porque é que isso não é possível aqui? E o partido que pode fazer esse interface é, sem dúvida, o PS. E é o partido que tem feito aqui, e também na Europa, um discurso em favor dos interesses portugueses e em favor de uma solução europeia, porque não tínhamos ilusões. Portugal não vai sair desta crise sozinho. Portugal precisa que a Europa mude as políticas que estão erradas, que não são só ao nível da área económica e financeira, da supervisão bancária, da união bancária, são ao nível, por exemplo, do sistema fiscal. Hoje temos a Europa com uma selva fiscal em que há concorrência, em que imagina esta crise em que Chipre, o mais inacreditável do meu ponto de vista, era que a Europa, no fundo, o Eurogrupo estava preparado para continuar Chipre a ser um paraíso fiscal, com todas as implicações, inclusivamente geoestratégicas que isto tem. Esta Europa tem que tomar políticas no plano económico, no plano da governança económica, no plano da harmonização fiscal, da supervisão bancária, mas também no plano das políticas comerciais que têm sido absolutamente contraproducentes, das políticas de indústria que têm sido de desindustrialização da Europa com consequências devastadoras. Temos que mudar essas políticas. E isto só se faz a nível europeu, não é a nível apenas português. Com tantas divergências na coligação entre CDS e PSD, muitas que têm vindo à opinião pública, acredita mesmo que seria possível encontrar-se um consenso entre 4 partidos tão diferentes? Mas penso que é preciso isso. Portugal precisa de uma salvação que tem que ser patriótica e abrangente. E justamente a solução passa por haver um entendimento programático sobre o que é que Portugal precisa, sobre o que é que Portugal precisa da Europa, sobre o tipo de medidas porque precisa de se bater na Europa, para Portugal, mas para o resto da construção europeia, que invertem este caminho de empobrecimento de Portugal e da Europa. Porque o que se está a passar em Portugal, no fundo, está-se a passar também a Europa, e a Europa está-se a mostrar cada vez mais irrelevante, e não obstante tenha ainda grande peso económico, não tem capacidade política. Eu vejo isto na área da política externa. Portugal, a Europa, por causa de estar enredada nesta crise económica e financeira, está também a diminuir a sua capacidade de intervenção na área da política externa, quando tem, inclusivamente, desafios de segurança, inclusivamente, às suas portas, tremendos. Desafios que, por exemplo, passam também pelo desenvolvimento de povos que estão na nossa vizinhança e que... Acha que, a nível das instituições europeias, os poderes estão realmente equilibrados? Ou seja, 27 Estados-membros ou 27 chefes de Estado e de Governo sentados à mesma mesa têm realmente todos o mesmo poder? Não, justamente, e acho que o Tratado de Lisboa, da forma como foi, embora tenha muitas coisas positivas e que vão no bom sentido, designadamente o reforço dos poderes do Parlamento Europeu, e que nos fez, por exemplo, agora fazer os governos repensar o orçamento plurianual,
por outro lado, tem ainda muitas insuficiências e as principais insuficiências, do meu ponto de vista, têm também a ver com as debilidades do próprio euro, sendo uma iniciativa extremamente importante e positiva e até politicamente, à partida sabia-se que tinha debilidades e, designadamente, não ter um esquema de transferências. A verdade é que, na prática, há países que têm mais poder que outros. Não, e o euro acabou por funcionar de forma perversa. Eu que sou favorável ao euro, estou aqui a dizer que, no fundo, o euro acabou por funcionar de forma perversa, agravando as divergências macroeconómicas entre os países da zona euro, entre Portugal e a Alemanha, não fez senão a agravar-se, porque os nossos déficits são os superávites deles, e sem que houvesse as medidas de correção que garantissem coesão dentro da zona euro e que garantissem que as políticas outras industriais e comerciais da União Europeia não eram adversas a países mais débeis como o nosso, que foi o que aconteceu. É por isso que acha que os países periféricos se deviam unir? Não, eu penso que é na Europa que temos que lutar, mas se continuamos a deparar com esta atitude egoísta, mesquinha e preconceituosa dos países mais ricos, com a Alemanha no seu centro, mas também da Finlândia, da Holanda, da Áustria, etc. Nós não só temos que fazer aquilo que este governo não fez, que é esse discurso, contrariar esse discurso e demonstrar que a receita está errada, a receita austericida está errada, que precisamos de realmente políticas de crescimento e de emprego e de financiamento da economia e políticas industriais e comerciais completamente diferentes, que corrijam, portanto, esses desequilíbrios macroeconómicos. O próprio FMI já admitiu vários erros. Com certeza, mas não a União Europeia. E precisamos de uma comissão forte, que hoje não temos. O Dr. Durão Barroso foi escolhido exatamente para não ser, para garantir que não tínhamos uma comissão forte e que, portanto, se fazia um processo de marcha atrás, de governamentalização, de intergovernamentalização, que é por isso que hoje estamos... cede à Alemanha. Com certeza, ele está ali às mãos da senhora Merkel, que sabe muita coisa dele e que sabe que ele seria sempre um líder fraco, porque não se põe como líder da Comissão uma pessoa que acaba de perder flagrosamente as eleições, como aconteceu com ele quando foi escolhido para a Comissão Europeia. Portanto, era suposto ser um líder fraco. Isto não tem a ver com as capacidades dele. Portanto, nós precisamos de uma Comissão forte, que interprete realmente o interesse europeu, que possa abrir os olhos, seja a França, seja a Alemanha, seja quem é, que defenda o interesse europeu e que tome as medidas que se impõem e que muitas estão identificadas, mas em que temos visto fazer marcha atrás ou tornar lentas com graves consequências. Por exemplo, a supervisão bancária. Na Cimeira de dezembro havia todo um plano de aprovar a supervisão bancária, a união bancária, com todos os vários aspectos, desde aspectos da supervisão bancária a questões da garantia de depósitos. E agora com o Chipre é um passo atrás. Resolução de crise, etc. Completamente. Não, já nessa altura houve um passo atrás, porque a Alemanha impôs um travão. E agora, com esta situação de Chipre, é um retrocesso total, é um desmantelar de todo o caminho que se fez e em que a intervenção do Banco Central Europeu foi muito importante. Estamos a ver as consequências disso, não sabemos onde é que isto vai parar. É extremamente negativo esta história de mostrar que a Europa a sua economia é uma espécie de casino em que, de repente, se joga a roleta russa. Aliás, logo a seguir à crise do Lehman Brothers, vimos já aquela coisa patética de ir a senhora Merkel e o Dr. Durão Barroso para a China pedir apoio. Estamos a vender ao desbarato aspectos estruturais da economia europeia. Por exemplo, como é que aqui em Portugal se fez nós que tínhamos feito o unbundling do setor da eletricidade, da produção e da distribuição da energia, por imposição da União Europeia, por razões ligadas ao funcionamento do mercado interno e à concorrência. E hoje vemos o Partido Comunista Chinês ter feito o rebundling desses mesmos setores, comprando partes substanciais da EDP e da REN. Isto é um setor que é estratégico no plano europeu, o da produção e da distribuição da energia. Vamos, por exemplo, a China comprou o Porto do Priu, prepara-se para comprar, tecnologias, empresas de tecnologia avançadíssima e de tecnologia, inclusivamente de uso duplo, de uso militar, isto pode ter consequências muito complicadas para a autonomia europeia. Como é que se muda essa mentalidade na Europa? É verdade que há este ano eleições na Alemanha, mas mesmo que Angela Merkel perca, não é provável. Mas fazendo o discurso, indo combater lá, indo à Alemanha, fazer discussões públicas e confrontando os alemães com as mentiras que estão a ser ditas sobre, por exemplo, o que se passa em Portugal ou o que se passa em Chipre ou noutros países. Esse discurso não é feito em Berlim,
por nós, não como não é feito em Bruxelas. Nós, no Parlamento Europeu, procuramos fazê-lo, alguns Mas para de nós. isso teria que mudar os outros líderes europeus. Mas tem que se fazer essa luta, e essa luta passa também pela nossa própria família política, os socialistas e sociais-democratas. Eu tenho feito esse combate, e há outros deputados que o têm feito, mas o governo português é que não o tem feito. Não o fez o governo de Sócrates, porque também pensava que com palmadinhas nas costas da senhora Merkel resolveu o assunto, e não o fez ainda menos este governo, tudo agravando. Portanto, nós precisamos mudar, e é por isso que é preciso, eventualmente, chegar à senhora Merkel e dizer: minha querida senhora, se quiser, vão-se embora, e aos alemães, vão-se embora com o vosso marco, fiquem-se com o vosso marco. Nós vamos ficar com o euro nos países do Sul, com convergência com coerência, e depois veremos as consequências. Agora, é evidente que eu não quero que isto aconteça. Era ser a Alemanha a sair do euro e não os países periféricos. Eu estou a sugerir aquilo que há muita gente que defende. Neste momento há um partido anti-euro em formação na Alemanha que se arrisca a ter até uma expressão significativa nas eleições. Eu penso que, em última análise, a Alemanha, que é um país profundamente europeu e que sabe que depende da Europa, vai ter o bom senso de parar esta deriva. Mas é preciso que alguém tenha este discurso na Alemanha. E não é o que o governo português está a fazer, e infelizmente nenhum dos outros governos dos países que neste momento chamados da periferia está a fazer, ele tem capacidade para fazer. Temos que o fazer. E, portanto, se for preciso, de facto, confrontar com medidas e tomadas de posição drásticas para provocar um repensar do caminho europeu, temos que o fazer. Ana Gomes, foi um gosto entrevistá-la neste Conversas com Vida. Até uma próxima oportunidade. Então, ponto final deste Conversas com Vida. Já sabe, todas as semanas aqui no ETV damos mais vida às suas conversas.